Depois de anos sob pressão, os preços do açúcar no mercado internacional vieram em recuperação no final do ano passado. Mas com a safra brasileira de cana 3% maior, aliada à queda dos preços de todas as commodities agropecuárias no mercado internacional, essa recuperação das cotações do açúcar deve ser interrompida. Isso não significa, no entanto, que os preços do açúcar voltem a cair. O professor Haroldo Torres, da PCG Exalc USP, especialista em mercado sucroenergético, esteve na Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo e conversou com Walter Puga Júnior. Para ele, a alta do dólar frente ao real deve manter as cotações nos mesmos patamares de preços atuais. Vamos acompanhar a entrevista. O coronavírus, como se sabe, altera o mercado mundial de commodities em geral, sejam commodities metálicas ou commodities agropecuárias. E as commodities sofrem alteração de preço, ao sabor da movimentação do mercado financeiro, e o açúcar não está fora disso. Eu tenho aqui ao meu lado o professor Haroldo Torres, do PCG Exalc USP, lá de Piracicaba, que acompanha a evolução dos negócios no mercado sucroalcooleiro. Obrigado, Haroldo, por ter vindo. Vamos falar sobre essas perspectivas que não são muito boas para as commodities agrícolas, notadamente para o açúcar. O açúcar sofre também com esse tumulto causado pelo temor ao coronavírus? Claro, primeiro dizer que é um prazer estar aqui hoje com você. E o que é interessante comentar é o seguinte: o açúcar, ele vinha de uma ladeira no mercado internacional. Fruto do quê? Fruto especificamente de uma super oferta lá na Índia. Podemos falar depois mais sobre esse assunto, mas o que é interessante é o seguinte: o açúcar ele vinha finalmente se recuperando de preço depois dessa super oferta. E o que aconteceu recentemente com o coronavírus? Toda a demanda mundial por commodities agrícolas ou metálicas ou energéticas sofreu uma forte redução de demanda. Então o que a gente tem visto de forma geral sobre as commodities agrícolas é uma tendência de redução de preço trazido pelo coronavírus. Por outro lado, nesse cenário de coronavírus, trazendo maior volatilidade para o mercado, ou seja, para quem está nos assistindo, volatilidade, entenda essa maior aversão ao risco trazido pelo coronavírus, está trazendo um outro efeito para a economia brasileira, uma desvalorização cambial. Quando a gente olha para o açúcar, uma commodity direcionada para exportação, eu estou perdendo no preço em dólar, mas estou ganhando na taxa de câmbio. E olhando para o setor sucroalcooleiro, qual é o outro vetor interessante? O preço do etanol ele acompanha o preço da gasolina. E o preço da gasolina, se seguir da política do mercado internacional, ou seja, a atual política de precificação da Petrobras, ele segue em grande medida o preço internacional do Brent, do petróleo no mercado internacional, e a taxa de câmbio. Então, mesmo com o petróleo caindo, a taxa de câmbio desvalorizou. Ou seja, o que a gente tem para o setor sucroenergético? Praticamente uma laterização de preço. O câmbio está puxando esses preços para cima, enquanto o preço em dólar das commodities estão caindo, de forma que o preço em real praticamente está andando de lado. Esse é o ponto do coronavírus. Enquanto lá atrás, para o setor sucroenergético, o que eu poderia dizer o quê? Que a gente ia ter uma safra com preços muito bons. Com o coronavírus, essa expectativa de preço já é de laterização, ou seja, preços mais estáveis. A vantagem não é de redução de preço nesse momento para o produtor ou para a usina. Pelo contrário, são preços ainda melhores comparados ao da safra passada, mas preços que vão permanecer estáveis em função do cenário criado com o coronavírus. Nós temos a perspectiva de um aumento da produção de cana agora. Esse aumento previsto de 3% na produção de cana vai interferir no aumento de produção e uma oferta maior de açúcar, por exemplo, que faça uma queda de preços? Essa pergunta é interessante porque, se nós olharmos o conjunto das últimas safras de cana-de-açúcar no Brasil, nós vínhamos literalmente de uma redução gradativa da produção de cana-de-açúcar. Essa redução ou era trazida pela redução dos investimentos que a gente estava fazendo no campo, ou por redução de área, ou por problemas climáticos. Na última safra, na safra 2019-2020, nós já tivemos uma recuperação de produtividade, o que trouxe um aumento de moagem. Então saímos ali da casa dos 572 milhões de toneladas de cana e devemos fechar a safra 19-20 aí ao redor da casa dos 590. Para essa safra, para a safra 20-21, como você mencionou, a gente espera uma recuperação de produtividade trazida em função do quê? Do que nós estamos vendo nesse período, ou seja, um volume de chuva bastante considerável que vai contribuir, em certo modo, para a recuperação de produtividade agrícola da cana, o que vai trazer um volume maior.
Mas esse volume maior ainda, ele é muito pequeno a ponto de conseguir influenciar no mercado mundial de commodities. O Brasil, é claro, vai produzir mais açúcar do que a safra passada, pela recuperação do preço do açúcar, ou seja, a gente estava até estimando uma recuperação muito maior, e como comentamos, o coronavírus vai tirar um pouco esse peso, nós vamos produzir mais açúcar. Mas em contrapartida, a Índia e a Tailândia estão tendo sérios problemas climáticos. Então, enquanto o clima do lado de cá está nos ajudando, do lado de lá, Índia e Tailândia vão ter uma safra muito menor. Então, mais uma vez, eu diria que assim, talvez o cenário que nós estamos criando, de fato, de maior cana, ele não consiga afetar preço. Até porque, se a economia brasileira crescer efetivamente em 2020, algo aí como 2%, o consumo de combustíveis no Brasil, ele cresce mais do que 2%. A gente costuma brincar, falar que a elasticidade PIB combustível, ela é positiva, mostrando que à medida que a economia brasileira cresce, o consumo de combustíveis cresce mais ainda do que o próprio crescimento do PIB. Então a demanda por álcool será maior. Exatamente, ou seja, a demanda por álcool ela também vai ser maior, tendo um maior volume de vendas para etanol, o que não vai, de certa forma, conseguir impactar tão fortemente o mercado internacional a nível de preço. Eu não poderia deixar de lembrar que nós temos uma discussão aí com a Índia e questionamentos sobre aqueles subsídios que a Índia concede para a produção de açúcar e que afeta o mercado internacional, pressionando os preços. A perspectiva é que ganhemos essa briga ou a Índia continuará a incentivar a produção de açúcar lá? Primeiro é interessante colocar aqui um ponto que para aquele que é produtor de cana deve se sentir um pouco assustado. O que é assustado? Enquanto o produtor de cana no Brasil recebe algo como $20 a tonelada de cana, o produtor indiano está recebendo o dobro, $40 mais ou menos por tonelada de cana, fruto de um subsídio, de uma política pública do governo. Mas antes disso é preciso entender por que esse subsídio. Para quem já visitou a Índia, acho que sabe muito bem o que eu estou falando, o governo indiano ele tem uma preocupação. Qual é essa preocupação? A primeira é manter a população no campo. A cidade já é um caos, é um problema urbano, ou seja, ele quer evitar o êxodo rural. Ao mesmo tempo que quer evitar o êxodo rural, manter uma parcela da população no campo, você tem um outro argumento, que é manter o mínimo de produção interna para uma população de mais de 1 bilhão de habitantes, ou seja, evitar uma importação excessiva de alimentos que cause uma desvalorização cambial. Posto isso, é importante comentar que o governo indiano já tem uma política de mistura do etanol à gasolina. Essa mistura hoje ela não chega ao redor de 5%, mas a maior parte das plantas das usinas na Índia são produtoras de açúcar. Elas produzem o etanol derivado desse mel da cana, mas etanol neutro para bebida e muito pouco ainda etanol combustível. O Brasil, eu diria que ele não tem um papel de briga na OMC, um papel de colocar o dedo na ferida, mas um papel de ser o protagonista disso. O que é ser esse protagonista? Auxiliar o governo indiano a incluir o etanol na sua matriz de combustível, justamente para reduzir o impacto das emissões de gás de efeito estufa de uma das frotas que é a maior do planeta. Para quem de novo já esteve na Índia sabe o que é andar de tuk-tuk, ou seja, sabe como o ar na Índia como um todo é terrível, e o etanol ele tem um papel, que é justamente contribuir para a redução das emissões de gás de efeito estufa, principalmente naquele país. Então eu acho que a briga, ela não pode ser aqui nesse ponto uma briga muito mais do ponto de vista comercial, e ela pode ser o contrário. O Brasil pode ser o protagonista numa visão de ser um parceiro estratégico, de levar essa nossa tecnologia no Brasil, daquilo que nós somos líderes no mercado mundial de biocombustível, e levar para a Índia essa visão. E aí sim, levando essa visão, mesmo com subsídio, eles vão estar tirando um pouco de açúcar do mercado internacional, e o Brasil, de fato, continua sendo o grande player no mercado de commodity, que é o açúcar. Bom, passamos pelo mercado de açúcar, mas vamos lembrar que o PSEG trabalha, sob a coordenação do professor Haroldo Torres, uma espécie de estudo, um levantamento sobre custo de produção de cana que ocorre agora em março, no mês de março. O que ocorre na área de custos de produção de cana que o PSEG está dedicando estudos, dedicando o seu trabalho? Aqui eu queria fazer um parênteses, dizer o seguinte: nós nos preocupamos muito com o seguinte: como é que eu faço para aumentar a minha eficiência? Como é que eu faço para ser mais produtivo? Como é que eu faço para aumentar de fato a minha rentabilidade? Não é só com tecnologia. Existe algo muito simples que a gente costuma chamar de benchmarking. O que você está fazendo de melhor, usando um processo melhor, pessoas capacitadas, ou o que você está fazendo de diferente do que eu
para obter uma melhor rentabilidade? Isso a gente procura fornecer para usinas e produtores através de uma pesquisa de custos de produção que é feita pelo PSEG há mais de 10 anos. Eu costumo aqui brincar que é um benchmark, ou seja, é a gente conseguir se comparar se eu estou produzindo uma commodity, o mesmo produto, a cana-de-açúcar, por que eu tenho um custo tão heterogêneo, tão diferente? Isso mostra que nós temos práticas muito heterogêneas, modelos de gestão, manejo muito distinto nessa cultura. Empresas que conseguem mais, produtores conseguem mais e outros não conseguem tanto. Exatamente. E aí, quando eu olho para essa visão de custo, por que esse consegue tanto e esse tão pouco? O que ele está fazendo que eu posso fazer? Então, hoje o PSEG conduz essa pesquisa de custos, tem aí uma dezena de usinas que são clientes desse trabalho, além de produtores, fornecedores de cana-de-açúcar que também são atendidos por nós. E o que é interessante é isso, eles passam a utilizar esse trabalho fornecido pelo PSEG como uma ferramenta para tomada de decisão. Olha, ele consegue se identificar para dizer, eu tenho um custo muito alto, por exemplo, na minha operação de colheita, comparativamente à média do setor ou aos melhores players. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar um plano de ação para atacar esse custo. Uma troca de informações, Exatamente. Troca de conhecimento. Ou seja, esse é um ponto que nós fazemos ainda muito pouco no agronegócio. Compartilhar informação com vistas à melhoria do processo de gestão da companhia. E não significa só tecnologia. Às vezes a gente acha que incremento de eficiência está ligado à tecnologia. E o agro ainda tem um passo atrás, um step anterior, que é justamente o quê? Compartilhar informação. A gente ainda tem uma caixa preta a vencer e o PSEG, eu costumo brincar, que tem feito essa pesquisa justamente com vistas a quebrar esses paradigmas, mostrar os custos de produção e como efetivamente você pode melhorar a sua gestão e a sua rentabilidade. Bom, nós teremos em Piracicaba, no próximo dia 26 de março, na Coplacana, a expedição Custos Cana 2020, um projeto liderado pelo professor Haroldo Torres. Bom, professor, passamos o recado? Isso mesmo, pessoal. Quero aqui convidá-los para o dia 26 de março estarem conosco em Piracicaba, na Coplacana. Vai ser um enorme prazer ter vocês, não só do setor produtivo da cadeia de cana-de-açúcar, mas de outros setores que queiram conhecer mais este setor, não só para discutir aspectos de custo. Vai ser um dia todo de discussões sobre a cadeia, onde nós começamos a falar sobre custo, vamos falar sobre mercado, falar sobre endividamento, sobre crédito ao produtor ou às usinas e fechamos com o RenovaBio, o nosso programa de estímulo à produção de biocombustíveis no Brasil. Então vai ser um dia todo de discussões, onde o custo é o cerne central, é o ponto principal da discussão, mas eu queria aqui convidá-los então para o dia 26 de março estarem conosco. E se você é produtor ou se você é alguma usina e tem interesse em participar da nossa pesquisa, do nosso trabalho, fiquem muito à vontade para entrar em contato conosco no PSEG. Bom, você tem aqui embaixo, o acesso é https://custoscana.pseg.com. Pega informação, troca informação, é uma boa oportunidade para você que está ligado aí ao setor sucroenergético.